Olá, pessoal. Sejam bem-vindos para a nossa aula. Hoje nós vamos falar de um assunto bem legal, que é os elementos que compõem o cartaz. Mas antes de começarmos a nossa aula, vamos retomar aquilo que estudamos na última aula, ok? Bem, nós investigamos, analisamos o lugar de arte, perguntando: será que a arte tem um lugar? Existe um lugar que é próprio da arte? Chegamos à conclusão de que vários espaços, vários suportes, vários lugares podem ser lugar de produção artística, não é isso? Vimos o exemplo dessa escada, que não foi feito como um elemento artístico, mas acabou se tornando um espaço aí de produção artística, não é isso? Bem, vimos também o exemplo da arte de rua, não é? Que é praticada aí aos finais de semana no Minhocão, em São Paulo. Não é um palco cultural, artístico e também de lazer. Bem, vimos que em Goiânia também existem espaços, né, áreas, lugares em que a arte de rua está presente. Nós vimos, né, o artista, né, Valteci Ferreira Batista, o Desi Grafite, que pratica a arte de rua, não é? Uma belíssima obra que está aí no setor universitário. Deixei aqui o link para que vocês possam aí depois conhecer um pouquinho do trabalho dele. Bem, pessoal, também o hip hop, né, que é um movimento que está muito relacionado a questões políticas, a questões sociais e que surgiu nos Estados Unidos aí em 1970, não é? Através de grupos afro-americanos, imigrantes jamaicanos e latinos. É hoje um dos gêneros que mais cresce no mundo. Analisamos um pouquinho do rap, é isso? Que significa aí ritmo e poesia, não é mesmo? E também o break dance, essa dança, né, com movimentos acrobáticos, que traz também como estilo as roupas largas e o tênis, não é, para facilitar aí os saltos, os movimentos aí nessa dança. Também vimos o DJ, né, essa manipulação de músicas eletronicamente, uma profissão, né, um estilo também de produção artística que vem crescendo muito no mundo inteiro e também no Brasil. O MC, que também vem crescendo, né, o mestre de cerimônias, né, a origem da palavra, e que vem aí ganhando muita popularidade, vem alcançando grandes públicos aí, e o Brasil, que é um dos grandes aí representantes do funk, né? Bem, vimos também a relação que a arte estabelece com as questões sociais e políticas. E hoje vamos falar, dando continuidade aí ao ativismo, vamos falar um pouquinho sobre a arte produzida pelas mulheres. Bem, pessoal, essa é a Frida Kahlo, uma pintora mexicana muito conhecida e que se tornou inspiração para um grupo de artistas chamado Guerrilla Girls, criado em Nova York em 1985. Esse grupo usa o humor, a ironia, o sarcasmo, não é, para confrontar, para questionar os preconceitos contra a mulher. E essas artistas, elas mantêm suas identidades desconhecidas, elas usam máscaras de gorilas e também pseudônimos, ou seja, elas usam outros nomes diferentes daqueles do seu registro de nascimento. E um dos nomes que elas usam, é o da própria Frida Kahlo. Quando produzem uma obra, elas assinam com os nomes, né, de artistas já falecidos. Também aparece, né, na produção delas a Tina Modotti, viveu entre 1896 e 1942. Bem, esse grupo é o grupo da Guerrilla Girls, né? Que usam máscaras, né? E isso nos leva a pensar por que será que elas usam as máscaras, né? Na verdade, elas não estão se escondendo. Na verdade, elas representam uma gama muito grande de mulheres. Portanto, identificá-las não faria tanto sentido, não é mesmo? Outro fator que poderia sugerir uma resposta possível pelo fato de elas usarem essas máscaras é que é, é, usar máscaras de primatas, de gorilas aí, né, nos faz pensar em certos comportamentos humanos que ainda são primitivos, como por exemplo o machismo, que é uma prática primitiva, né, e que elas
combatem veementemente através da sua produção. Bem, esse cartaz, né, é um cartaz bem conhecido, e ele nos mostra, né, algumas características aí do feminismo, né, um cartaz feminista, e em que aparece a mensagem, nós podemos fazer isso, né, nós conseguimos, nós somos capazes, né. E o trabalho mais conhecido desse grupo, né, Guerrilla Girls, é um trabalho que tem por título o cartaz As mulheres precisam estar nuas para entrar no museu? Bem, nesse cartaz elas questionam os baixos índices de mulheres em exposições de arte como autoras e não como modelos, né? E os cartazes, eles são elementos importantes na comunicação, porque permitem a manifestação e expressão de pensamentos, de ideias, né? Também de sentimentos, e ele é capaz de mobilizar pessoas, de orientar e influenciar pessoas. Então, o cartaz ele é um elemento fundamental na comunicação. Ele permite mensagens claras, objetivas, frases curtas e também faz uso da linguagem mista, além das cores fortes, contrastantes, né? Como nós temos aí nessa imagem. Bem, pessoal, vejamos agora um cartaz que não está relacionado ao feminismo, nem a Guerrilla Girls, né? Que é o tema aí do ativismo, mas é uma questão social e política muito importante que nós estamos vivendo, né? Como estamos enfrentando um período aí de pandemia, é importante refletir um pouquinho sobre o cartaz voltado para uma questão prática e cotidiana das nossas vidas. Bem, esse cartaz ao lado, ele é um cartaz que apresenta medidas de prevenção do coronavírus, não é isso? Como estamos vivendo um período de pandemia, de isolamento social, esses cartazes são extremamente importantes. Bem, na primeira imagem, no primeiro quadrinho, nós temos uma máscara, não é? E acompanhando a máscara, uma frase dizendo obrigatória a utilização de máscara facial. Ao lado, nós temos aí um vidro, né, de álcool gel. E também uma mensagem dizendo obrigatória a higienização das mãos na entrada. E também aqui um símbolo sinalizando, né, o distanciamento de 2 metros por pessoa, né? De uma pessoa para outra. E também, no máximo, número máximo de clientes neste estabelecimento, sendo um cliente para cada atendente. Bem, pessoal, o cartaz, ele também é uma criação artística. Ele é muito popular e ele consiste no uso da linguagem mista, ou seja, a mistura de imagem e texto, para facilitar a compreensão e a identificação rápida da mensagem. Ele não precisa de muitos elementos para se comunicar. Usa-se um número limitado de elementos, como imagens e textos breves. Apresenta também cores fortes, né, como nós estamos vendo. Lá no cartaz anterior também apresenta cores fortes, não é? Os gestos são importantes, então as figuras elas têm um caráter complementar às frases, às mensagens que estão sendo enviadas. E as frases são curtas e chamativas. Bem, a popularidade do cartaz se deve à técnica de produção, que permite uma fácil reprodução e a sua linguagem é muito clara, não é isso? Nós temos, por exemplo, as gráficas que reproduzem em grande escala uma quantidade enorme de cartazes que podem ser facilmente aí distribuídos. Então, pessoal, o cartaz ele é um elemento importante, fundamental na comunicação. Uma pessoa, por exemplo, que tem dificuldade para enxergar, identificando esses símbolos, ela conseguiria compreender a mensagem. Ou uma pessoa que não observou o cartaz no todo, mas viu aquelas palavras obrigatória em letra maiúscula, dando ênfase na mensagem, que o uso da máscara é obrigatório, rapidamente ela compreenderia que a mensagem de prevenção, não é? Não é isso? Bem, vamos agora, lá na nossa apostila, na página 97, observar alguns cartazes. Vamos lá? Bem, nós temos aí
algumas imagens e algumas delas são cartazes, outras não. Vamos identificar? Bem, o exercício diz assim: o cartaz é uma peça gráfica importante da comunicação visual. Em sua criação, para transmitir a mensagem pretendida e alcançar o maior número de pessoas possível, são necessários alguns elementos. De acordo com a peça gráfica da página anterior, assinale os elementos fundamentais para criar um cartaz que comunique bem uma ideia. Bem, pessoal, olha só. Aqui nós temos uma primeira imagem. Ela tem uma frase, vacine-se, e também aqueles instrumentos, né, alto-falante, né, que dá ênfase na frase, como se a frase estivesse saindo de dentro do alto-falante. Então eu posso perceber que a linguagem aqui, a linguagem é mista, porque eu tenho uma imagem e uma frase, né? Vacine-se, que está no imperativo. Aqui nós temos um ponto de exclamação que realça a importância da vacinação. Então, eu posso dizer que esse é um cartaz, porque ele tem cores fortes, linguagem mista, uma mensagem clara, frases curtas e objetivas. Portanto, esse é um cartaz. Agora, esse aqui, essa imagem, nós temos uma palavra que está claramente identificada, porém, os demais espaços do texto não são compreensíveis e não há linguagem mista. Também o texto é longo e não é detalhado, ele é bem detalhado, mas não é objetivo. Portanto, ele mais confunde do que informa. Portanto, ele não pode ser considerado um cartaz, tá bom? Então, textos bem detalhados, carregados com escrita, com muitos detalhes, não fazem parte do cartaz, porque o cartaz ele usa linguagem simples, uma linguagem mais clara e objetiva. Bem, aqui, pessoal, nós temos uma imagem, vários desenhos nessa imagem, né? E não aparece nenhum texto e nenhuma informação. Portanto, ela é carregada de muitos detalhes e isso acaba confundindo e não levando à função fundamental que o cartaz apresenta, que é poucos elementos, frases curtas e objetivas. Portanto, esse aqui também não é um cartaz. Agora, o quarto quadrinho, vote consciente, e aqui nós temos um gesto que sinaliza que a pessoa digitando o número na urna e também um alvo do tiro. Ou seja, esse gesto ele complementa a frase porque me permite compreender que é preciso escolher bem por causa dos riscos, né? A escolha feita de forma errada, ela pode ter graves consequências. Portanto, esse cartaz ele tem poucos elementos, tem uma frase curta, clara, não é? Cores contrastantes, colocando em evidência que tanto a mão quanto a frase, portanto, ele é um cartaz, porque carrega esses elementos. Frases curtas, objetivas e poucos elementos. Ok? Bem, pessoal, para que a gente possa refletir na próxima aula, eu vou deixar essa atividade número 1, não é? Faça um levantamento de problemas relacionados à sua cidade, como poluição de rios e destruição de prédios históricos, asfaltos esburacados, falta de áreas verdes, prédios públicos abandonados, entre outros temas pertinentes. Em grupo, selecionem um dos assuntos e debatam a questão a fim de chegar a um posicionamento sobre o tema e considerem importante informar, argumentar ou questionar. Em seguida, elabore um cartaz para chamar a atenção para o assunto. Bem, eu vou pedir para que vocês levantem, né, os principais problemas que vocês considerarem importantes relacionados à nossa cidade, né, e depois façam também um cartaz, um breve cartaz, como esses que nós temos aí, relacionados a esse assunto. Então, cada um vai fazer o seu cartaz e na próxima aula nós vamos conversar sobre isso, vamos refletir e aí vocês vão me contar as experiências, o que vocês pensaram, o que vocês acharam da produção, não é? O que mais poderia ser feito, além de um cartaz, ok? E aí a gente vai conversando sobre isso.
Bem, a nossa aula está se encerrando. Eu agradeço a participação de vocês. Bons estudos e até a nossa próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.